O partido foi formado há 2 anos por um ex-parlamentar que está preso. Ele é acusado de atuar em uma legenda neonazista banida da vida política grega em 2020, ao ser declarada a organização criminosa. No horário de Brasília, 4 horas 2 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 2 minutos. Boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Cá estamos para mais um Arena CBN, para você que chega com a gente nos 99,1, para você que está com a gente nos aplicativos, para você que acompanha a CBN através do cbncampinas.com.br. Estamos juntos, vamos até às 5 horas da tarde, com muita informação, muita resenha, muita coisa para a gente falar, assuntos aleatórios e desaleatórios também. O que mais vai ter é coisa para a gente colocar no ar hoje no Arena, porque tem novidade no Bugre, novidade na Ponte, novidade no Santos, o time voltou a vencer, e nenhuma novidade no São Paulo, o time joga do mesmo jeito que terminou o Paulistão, horrivelmente mal. E aí nós temos, hoje tem Palmeiras, hoje tem Corinthians, e a gente vai falar de tudo isso a partir de agora. Antes, um agradecimento a todos os ouvintes, porque nós estamos acompanhando os números da nossa audiência, e, sinceramente, estamos muito contentes com a evolução do nosso Arena CBN e também com o andamento, né, dos números da CBN Campinas. Muito obrigado ao ouvinte que está com a gente, acompanhando o Arena todos os dias, das 4 às 5 da tarde, assim como Antônio Lupe também está com a gente todos os dias, das 4 às 5 da tarde. E estava no Bugre de novo. Sim. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Léo? Boa tarde. Um grande abraço a você, ao Carlão, a essa lenda do rádio. O Heitor não vem hoje. O Heitor não vem hoje? Não vem. O Heitor teve um compromisso pessoal, aniversário do filho dele, precisou se ausentar. Não tem problema então. Estava no brinco. Regis. Mandou o novo abraço. Careca? Não, vamos chamar ele de Lionel Regis. Lionel Regis. É legal. É ok. Chipado, ok. Chipado. Ok. E presença maciça por parte do torcedor. E ele está de volta, o principal nome do Guarani em 2021, Boa. Retorna ao Brinco de Ouro, motivado, hein? Querendo. O objetivo que é voltar à Série A. Sabe quem tá motivado? Mas aí eu vou mudar o gênero. Motivada também? Opa. Estive com ela hoje, fã do Arena, a Bruna Ficagna, apresentadora do Globo Esporte Campinas, que começa quinta-feira, hein? Segunda-feira. Começa que dia? Dia 17. 17 é segunda-feira. Logo após o EPTV 1, tem Globo Esporte Regional de volta, hein, gente? Opa! Para toda Campinas e região. A gente está aqui contando as horas. Com a Bruna Ficagna e toda a equipe de esportes da EPTV, da CBN, do GE, todo mundo vai estar lá. Isso. Até eu participei de um piloto lá hoje. Ficou legal. Boa! Você que dirigiu ou não? É desprovido de beleza, mas tá bom. Passaram maquiagem? Não passaram porque não tinha conserto. Deixa assim mesmo. Se passar a maquiagem vai parecer o Chunk. E vai acabar com o estoque também, Exato. Né? Toda uma programação pela frente. Não, o tamanho dessa testa aqui também dá pra fazer anúncio se quiser, viu, Lu? Sim, Tô cobrando o dó. Então o rapaz tá fazendo frete aqui na frente, fala pra ele procurar você. Nossa, cabe 3 telefones de frete aqui. Ó, muito legal, vem aí um novo Globo Esporte, vai ser legal você tá com a gente também na EPTV. E siga esses mal acabados nas redes sociais, pode entrar lá no Instagram, @ElielAlmeida, _Eliel Almeida, tamo junto.
Ô, Carlão de Freitas. Oi. Você tá bem? Boa tarde. Graças a Deus. Boa tarde, Léo. Boa tarde ao ouvinte CBN. Ô, Carlão, só um minutinho, Bolacha também. Vamos sair do estúdio para deixar o Chaibe e o Lupe conversando aqui enquanto você tá falando, né? Uma falta de educação. Olha, Pelo não tem. amor de Deus. Tava organizando o negócio. Eu perguntei o número da camisa do Regis, 78? 7-8, pô, campeão brasileiro. Campeão. Que isso, qualidade. Boa tarde, Eliel, mais uma vez. Boa tarde aos meus parceiros aqui, Lupe, Fabião e ao ouvinte CBN. Cara, quarta-feira, Peixão massacrou lá em Ribeirão Preto, jogou bem. O primeiro tempo, né? O segundo foi mal, mas o primeiro tempo jogou bem, já construiu a vantagem por 2-0. E o nosso Ituano, hein, Fabião? Coisa linda. Conseguimos segurar o resultado lá no Morumbi e rumo à classificação, hein? Rumo à classificação. Tudo bem, Fabião? Tudo bem, graças a Deus. Tarde. Boa tarde. Como tá a excursão de sábado? Tá certa já? Mancha Verde, Mancha Então tá Verde, 99.1. Vai a excursão do Fábio Scheibe para São Paulo. Você sabe que hoje, quando eu cheguei Nós vamos fazer compra no Brás. Isso. Eu não vi que o Fábio Scheibe tava na redação. E eu cheguei, entrei na porta assim, cara, parecia uma máquina de lavar. Falou, uai, compraram uma Falei, máquina de você lavar? comprou uma máquina, mandou entregar aqui, aí ele veio e falou, sou eu, Fábio Scheibe. Cara. É cheiroso. Tá forte, hein, Fábio Scheibe trouxe um doce árabe pra gente. Não gosto. Muito bom doce. Eu recomendo. Muito bom, doce branco. Do branco é do quê, Scheibe? Miski. Como que é? Miski. Miski. É. E o vermelho? De moranguinho. Moranguinho. Mas ele é estilo a nossa goma aqui. É, né? a geleia, Raha. né? Tipo a geleia. Raha. Como que é? Raha. Raha. É o nome do doce? É, Muito bom o doce. Fábio Scheibe é árabe, né? Por isso que ele trouxe esse doce. Bom, boa tarde. Você deu boa tarde? Boa Sérgio? tarde. Então, boa Estou tarde. acompanhando aqui dois grandes jogos da Champions League, quartas de final, viu, Eliel? Quais? Jogando Milan e Napoli lá no San Siro. Duelo italiano, hein? Ó o Milão, olha lá. Quer ver? Ó, 8 Quer ver? do Kaká, hein? É. E parece o Kaká, o rapaz, tá usando a 8 ali. E também Real Madrid e Chelsea, 0-0 Nossa, esse também. é o jogo, cara. Jogão, hein? Esse é o jogo. Lembrando que ontem o City fez 3-0 no Bayern de Munique e a Internazionale de Milão ganhou fora de casa lá em Portugal do Benfica por 2-0. Ô, Lupi, sabe quem chegou? Quem? Ah. Quem? Ei. Antes de eu anunciar ele, deixa eu dar um recado aqui pro meu amigo Jaime, posso? Dá, uai. Ô Jaime, você mandou um áudio aqui pra gente, participação. Vai começar a palhaçada. Mas aí. Começou cara, a palhaçada, ele tem palavrão. É ele de novo? Não é outro. Jaime tá aqui, ó. Mas ele não tá ficou palavrão? feliz, não, com o Regis. Não? Não ficou? Não. Ih, Mas ele é bugrino? Eu acho que não também, viu? É. que isso, hein? Ô, gente, manda áudio aí pra gente. Vamos falar dos 4 grandes? Olha ele aí. Hoje a gente quer áudio dos 4 grandes. Palmeiras, dos 4 grandes de São Paulo, porque nós temos os 2 grandes de Campinas. Então, os 4 grandes lá da capital e da praia, que é o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e o Corinthians. Manda aí. Se você quiser falar desses 4 times aí, fica à vontade. O São Paulo a vergonha de sempre, o Santos surpreendendo. O Palmeiras joga hoje contra o fortíssimo Tombense. E também tem com o Corinthians e quem hoje? Corinthians e Remo, no Mangueirão. Dizem que vai ser um jogo onde o Corinthians precisa remar para conseguir o resultado. Chegou ele, hein, Carlão? Chegou. Heitor Esmeriz! Grande Heitor. Boa tarde, Heitor! No Ziriguidu! Isso. Semana de Fala, aniversário pessoal. do filhão. Nada, isso aí só pagando as contas ainda só. Até pelo menos julho. Boa tarde aí, parabéns, Veliel, pelo Santos ontem, viu? Pela Obrigado. vitória do Ah, Santos. Vocês acreditam ainda. Obrigado. E viu, o Kaká no Milan, ele usava a camisa 22. 22, isso. Ah, Usava a camisa 22. entendi. A 8 era na seleção brasileira. Histórico Milan. Confundi. Do Kaká, hein? É, O último título europeu em 2007. o Kaká era muito bom, né, gente? Forte, né? É um belo jogador, né? Belo. Um belo jogador. Ele praticamente desfilava em campo. Ah, ele, o Beck. Ai. Quem mais? Agora quem tá... O Ibrahimovic Agora também. é Deus o seu me amigo lá de Goiânia, tá arrebentando lá Pedro no Rio. Raul? Só dá o Eu homem. vi, hein? Só dá o homem. Mas é um belo jogador também, hein? Gol ele não faz muito, né? Mas o importante... Ah, no campo, não. Bom, são 4 horas e É seu 9 amigo minutos. Lupe. Será que eles foram pra noite lá? Ele é Não, eu... Lupe, ó, o Lupe não gosta de doce. Não vai. O Lupe é um rapaz comportado. O Lupe não gosta dessas coisas de ficar saindo, de balada, de sereno. Tá, Nada disso. Ele é um cara mais resguardado. Isso. Né, Antônio? atleta, Sim, atleta. Atleta, é isso aí. Tudo que ele tem que fazer, ele faz durante o dia. É isso. À noite ele resguarda. Tá bom. O que é, Eduardo Rodrigues? Vamos começar o programa que vocês estão esperando, né? Vocês estão esperando eu soltar, mas não vou.
Bom, ô Heitor, hoje você dá uma ideia de enquete aí. Vai, Boa. manda ver. Vamos lá, Heitor. Vou dar uma ideia de enquete hoje, então, hein? Vai. A gente soltou no GE. Globo hoje, vou tentar puxar por esse gancho. Mais ou menos um guia de como chegam os times para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em alta, em baixa ou incógnita. Ou o time é uma incógnita. O que você acha dessa enquete? Como chegam Guarani e Ponte para a disputa da Série B? Em alta, em baixa ou incógnita? Essa enquete é uma enquete que tá em alta, em baixa ou uma incógnita, Lupe? Quarta-feira? É. Acho que já tá em alta. Já? Já. Se Então fosse terça-feira, eu falar que tá em baixa, porque faltava muito tempo ainda. Mas quarta, quinta, sexta, o chicote já estrala. Ah, sexta tem jogo. Tem hein? bugre. Tem bugre. E tem Ituano também, 9h30 contra o Ceará. Contra o Ceará? Olha, repeteco da Mais Copa do Ceará Brasil. possível, hein? É lá em Ceará? Não, e tu? Ah, na Você terrinha? vai? Estaremos presentes. Você vai lá em cobertura, né? É cobertura da CBN. É trabalho especial. Cadê a carteirinha da imprensa? Tá no firme e carro. forte, hein? Comando técnico, Carlão. O comando técnico hoje nas carrapetas, ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E no YouTube, quem tá No lá? YouTube, a fera, a lenda, Dani França. E no Twitter? No Twitter, Cadu de Freitas, quem mais? Quem tem aí? Fábio Scheibe. Fábio Scheibe. E no LinkedIn? No LinkedIn. Eu não lembro exatamente. Vambora. Partiu. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com o Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. Arena CBN. Quatro horas e 14 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O que usa o 8 do Milan hoje é o Tonali. Tonali. É isso aí. Cara, o Milan era o time da nossa geração, assim, né? Como... De qual? Peraí, calma, vamos devagar. O Milan é o time da minha. Se pegar o minha geração, o time Fabiano. era o Real Madrid, do Raul. Ah, mas cara, aquele Milan do Shevchenko, do Kaká, do Pirlo. Meu Tinha antes Deus do dos céu. holandeses, né? Também, né? Vai, cara. Não basta. Era um time bom mesmo, né? Quem que é? O Dida era o goleiro, né? Dida. O Dida era o goleirão. Lateral direito, Belete? Não. Maldini ainda jogava. Quem que era o lateral direito desse time aí do Milan? Cafu. Panucci não, né? Não, Cafu. Panucci era do... Cafu, pô. Boa. E o esquerdo, Roberto Carlos. Ah, não, era a seleção. Ô, Heitor, quem que era o lateral esquerdo desse Milan aí? O Maldini já tava jogando na zaga. Né? Não era o Zambrota? Acho que sim. Ah, Acho não que vou sim. lembrar.
Não lembro. Cara, não. Sidorf. Gianluca no meio. Zambrota. Pelo amor de Deus. O Sidorf não era bom jogador, não. Nossa. Uma vez eu fiz um jogo aqui, Ponte Botafogo, Sidorf, né, já na estrada. É igual o Alex, gente. O Alex eu falo que não era bom jogador, vocês discordam de mim. Não, Vem aí, o Alex sexta-feira. era bom jogador, mas era um sono. Ele acordava. Qual bom. Alex? Alex do Palmeiras? do Coxa? O Alex, poço. É, ele não era bom mesmo, não. Ele era excelente. Não, ele era excelente. Acordado, ele era maravilhoso. Acordado, lúcido pro jogo, era o melhor jogador que tinha na época. O problema é que ele jogava um jogo acordado e outro não. Você é louco. Eu acho que a Jogava primeira muito. passagem dele no Palmeiras, ele ainda mesclava essa situação de dormir, mas depois, meu Deus do céu. É, aí ele arrebentou. Nossa. Depois da Turquia. Cruzeiro, Ele Fenerbahçe, fez, ele fez o gol mais bonito que eu já vi. Que foi aquele do Rogério Ceni. Que ele domina aquele foi no um peito, golaço, ele sim, fez é. dá um chapéu. Ele, Rogério o Ceni Zé Carlos, sai, que ele dá o ele vai chapéu, no- depois ele dá no... aquele Tá contra o dois, River né, Plate. No São Paulo? Um Tá no no São Paulo. Emerson, Dois. zagueiro. São dois? Lá no Morumbi, né? É, ele do dá um Emerson, chapéu nos dois zagueiros que vem no ali de frente, Emerson, depois ele dá no é Rogério Ceni. verdade. É, isso. Aquele Mas contra o River foi e é bonito. raro o Rogério Ceni tomar gol de cobertura, assim, chapéu, essas coisas, né? É o Robinho que eu digo, né? Principalmente contra o Palmeiras, Nossa. né? Pelo amor de Deus. E por falar em São Paulo, Nossa. o que tá acontecendo com o seu São Paulo, ô Chaibe? Tá, São louco. Paulo fez uma partida péssima ontem, né? Ficou mais de 40 dias aí sem jogar junto com a torcida. E ontem, um jogo teoricamente mais tranquilo, né? Ituano se remontando aí outra vez para a disputa da Série B. São Paulo não conseguiu. Não conseguiu, podia Não ficar- jogou. Não jogou. Teve chance de gol nenhuma, mesmo com o Caleri de volta. São Paulo, como a gente falou em outros programas aqui já, sem identificação, né? Os jogadores, né, Carlão? São Paulo muito diferente do que era. E sem aquele brilho, né? São Paulo muito. Até a torcida que ultimamente, e ontem compareceu, mas a torcida sempre incentivando, jogando junto, independente do resultado, ontem também. No intervalo começaram a vaiar já. Mas ninguém tem paciência, né? Tá Pois louco, é. não dá. Estranho ver o São Paulo assim. O Rogério Ceni parece que Parece que tem o cargo. O cargo dele não se muda. Ele tá ali, pode acontecer o que Ele é o aconteça. único treinador que não é pressionado, né? É. Pela diretoria, porque pela torcida ele já tá, ou não, gente? Não sei Eu acho que também, né? o Rogério no São Paulo, ele é algo Ao que concurso. transcende o futebol. Então, por isso, ele tem muito prestígio. E até para mandá-lo embora ou para realizar alguma crítica sobre o trabalho dele dentro do São Paulo é muito difícil. Eu acho que o Rogério só sai. Claro, se os resultados permanecerem dessa maneira, é difícil permanecer, mas o Rogério no São Paulo, ele é algo que transcende o futebol, por isso é complicado você falar em demissão do Rogério, mas o desempenho do São Paulo muito abaixo, é um time que não tem identidade, você não conhece ninguém, é uma gringaiada, é aquele jogo de só para encontrar lá o cabeceio do Caleri, sem uma lucidez no meio-campo, realmente uma fase muito ruim vive o São Paulo. Você Ô, Liel, concorda sabe com uma coisa? o relator, Heitor? É uma coisa que eu acho que influencia também na permanência do Rogério por todo esse tempo no comando do São Paulo, é a relação dele com o clube no seguinte sentido. Talvez não tenha um outro treinador que aguente tanto a turbulência e os momentos conturbados que o São Paulo vive e vem atravessando quanto o Rogério Ceni. Talvez não tenha um outro nome no mercado que lide com essas situações como o Rogério consegue lidar no São Paulo por já conhecer toda a engrenagem do clube há tanto tempo. E por também não ter ninguém no mercado. Vamos ser sinceros. O São Paulo Também. traria quem? Hoje, Sem dúvida. Cuca. Tem o Dorival que tá também ainda por enquanto aí, né? o Cuca tem uma história com o São Paulo, mas já é assim, depois daquele 2005, né, que o Cuca... Voltou em 2016. 2004, né, que o Cuca monta aquele projeto, 2005 vem o Leão e termina com o Paulo Autuori. Depois ele veio agora aqui. 2017, Isso, é. 2018, eu acho. O Dorival é um bom nome. Eu gosto da opção que o Heitor deu. Tem o Celso Roth também, né? Celso Roth. Tá no mercado. Celso Cristóvão Borges, Cristóvão subiu, Alberto hein? Valentim, Alberto Valentim, É. toda essa galera aí. Lúcio Ferreira agora, né? Luxemburgo, verdade. Mas o Luxemburgo já treinou o São Paulo? Acho que não, né? É o único, É o único que ele não treinou. que ele não treinou. Ele treinou o Palmeiras, o Corinthians e o Santos. Mas o São Paulo não. O Filipão também tá no mercado, né? Não, o Filipão tá Não, no Atlético, Filipão tá no né? Atlético. Diretor. Diretor. O Guto Ferreira. O Autuori, Tem o então, Ferreira, tá na né? onde? O autor, ele tá lá no... No Atlético Nacional da Colômbia. No Atlético Nacional da Colômbia. Boa. O Coisa virou diretor da seleção, né? Que também tem identificação com o São Paulo. O Ricardo Ricardo Gomes. Gomes, né? Virou diretor da seleção.
Gente, não tem muita opção. Dá pra trazer o Silvinho e seu pullover. São Paulo Não, de cima, o Silvinho tá na Albânia, a seleção São da Paulo programa Albânia. de cima pra hora, baixo. Albânia, hein, velho? Já foi na Albânia, Heitor? Nunca fui na Albânia, nem Deve ser passei da hora. perto. Quem nasce na Albânia é o quê, Carlão? Albanês? Albanês? Pô, tinha um sabonete que chamava Albânia, não era? Não é Albany. Albânia. É. Eu não sei. Tem alguma relação com o país, o sabonete? Papo aleatório, velho. E o Thiago Carpini, será que já tá no nível de assumir São Paulo? Mas não tá nem de Água Santa, vai estar no de... Eu acho Não, complicado, vai pro São Paulo nesse momento em que ele tá pavimentando a sua carreira, eu acho difícil. Vai no São Paulo, toma 3 porradas, tchau. Eu traria o Elano. Tem identificação com o São Paulo? Elano também. Com São Paulo? É. É mesmo? Você não sabia, não? Qual que é a identificação? Começou lá. Sério. Ô, Vinte, fala com a gente, vai, já que você mandou áudio, põe no ar então aí, Eduardo Rodrigues. Tarde, Arena. Um abraço pra vocês, hein? O Flamengo terminou os estaduais, hein? Como quinta força do Brasil, hein? Atrás, inclusive, do Grêmio. E o Palmeiras achou o reforço perdido por vocês, hein? Hendrick e Forte Lopes acordaram. Agora eu quero ver quem segura. Um abraço. Fábio Veloso de Nova Odessa. Valeu, Fábio Veloso. Fábio Veloso, o Flaco Lopes. Não é Forte Lopes. Fazendo gol, hein? Já fez fazendo 2 gols. O golaço que ele fez no Blooming, hein? Golaço mesmo. No Bolívar, pô. No Bolívar e depois no... Agora não, foi o Blooming, não foi? O Blooming foi o nosso peixe. Ah, é verdade. Você vê como que... semana passada. Você vê que eu sou torcedor do peixe mesmo. Próximo áudio aí, por favor, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, galera da Arena. É João Carlos de Campinas. Ô, João Carlos. Um grande abraço, parabéns pela audiência, viu? Obrigado, meu Estamos aqui há muitos anos acompanhando toda a jornada da equipe. Obrigado. E toda a atenção é pouca no jogo de ida e volta da Copa do Brasil, né? O Palmeiras vai pegar o Tombense, o Corinthians vai pegar o Remo, mas já vimos o que aconteceu com o São Paulo ontem. Todo cuidado é pouco. Um abraço, parabéns, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Obrigado. Que áudio legal, hein? Que mensagem bacana. Show. Tem outro aí, Eduardo? Boa tarde aí, meus amiguinhos. Opa, tudo amiguinho. bem? Já participei do programa de manhã, não sei se meu áudio vai pro ar aí, né? Tem uma cota aí de participação por ouvinte ou não? Não tem não. Mas é o seguinte, eu vi essa matéria aí no GE e queria saber qual o critério pro Novo Horizontino chegar em alta, de acordo com a matéria, e a Ponte como incógnita. Qual que é a diferença aí na visão do pessoal do GE? Olha aí. Não entendi. Boa. Olha aí, ó. Bom programa aí. Ó, qual o Nossa, critério pro Novo Horizontino chegar em alta e a Ponte chegar como incógnita? O GE causou polêmica, hein? Causou polêmica aí com essa enquete Heitor, aí. aí já segura Põe na tela aí, Heitor. Põe aí. Causou. Vai. Esse questionamento já foi feito por outras pessoas pra mim. Vixe! Eu, inclusive, fui o responsável por colocar a Ponte Preta como incógnita. Olha lá, comprou briga com a metade da cidade. Não, e ao meu ver, eu coloquei a Ponte como uma incógnita por conta da diferença de nível entre as competições. Né, ela vem de um título de Série A2, mas pelas declarações do próprio Hélio dos Anjos, dizendo que o time precisa de pelo menos 5 reforços, a gente sabe que a Série B é uma competição totalmente diferente. Então, a Ponte vai colocar o seu retrospecto positivo em 2023 à prova agora numa competição mais equilibrada. A análise do Novo Horizontino foi feita pelo pessoal que cobre o Novo Horizontino, lá da TV Tem, e eles colocaram a campanha como um todo do Novo Horizontino na Série A2 para entender, para projetar que o Novo Horizontino chegue em alta. Independentemente da perda do título, eles levaram mais em conta o acesso e a campanha no geral do Novo Horizontino e as opções que o Novo Horizontino tem no elenco, que a gente até já conversou aqui quando a gente comentou a final da Série A2, né? Eu acho o elenco do Novo Horizontino melhor que o da Ponte. O Novo Horizontino tem acho. mais opções, haja visto o que aconteceu na final. O Pablo Diego não jogou, o Hélio dos Anjos se viu obrigado a colocar o Gui Pira, que é um jogador limitado, é um jogador que é nível Série A2 para baixo. E o Novo Horizontino tinha o Marlon no banco, por exemplo. Então, em termos de elencos, tirando o resultado, até porque o resultado foi de 0-0, houve igualdade nos dois jogos.
Mas eu acho o Novo Horizontino, o elenco do Novo Horizontino mais robusto, mais qualificado. Então você acompanha o relator. Aliás, você também é polêmico. Para Campinas, eu acho que eu vou causar até mais polêmica. Ah, lá vem. Eu acho que a Ponte entra como incógnita e o Guarani entra em baixa. O Guarani entra em baixa. Por ser um novo time, pelo Campeonato Paulista que fez agora. Aí, quando a bola rolar, Regis jogando, chegando num nível aceitável, o Guarani pode mudar o patamar. Mas eu acho a Ponte incógnita e o Guarani chega em baixa. A Ponte tem um trabalho consolidado já, né? O que atrapalha um pouco a Ponte é o que o Heitor disse. É Série A2. Série A2 para a Série B. O nível de competição é diferente. Mas o Guarani é uma nova equipe. O Rafael Lopes resumiu aqui, ó. Quer dizer, então, que a equipe lá de Novo Horizonte do GE é mais fiel ao time. É que lá eles não têm dois, viu, Rafael? Tem só o Novo Horizonte. Mas a explicação do Heitor te convenceu, né, Fábio Chá? Claro. Te convenceu, Lupe? Me convenceu, só que eu vou discordar do Carlão. Mas o Heitor que dá a opinião e você discorda do Carlão? Porque ele falou que o Guarani chega embaixo e a Ponte chega como incógnita. Na minha opinião, os dois são incógnitas. Sim, o Guarani até mais que... Porque o Guarani... Eu também acho. Eu acho que os dois são grandes incógnitas. Eu acho o Guarani mais. Eu acho que a Ponte mais. Porque assim... Eu acho o Guarani mais. Eu acho a Ponte mais. Não, eu acho que o Guarani... Eu acho... É igual. Eu acho que a Ponte pra mim é uma incógnita mais pra o em alta e o Guarani é uma incógnita mais pra em baixa. Entendeu? Até porque o Guarani, o que atrapalha o Guarani e o que acho que a gente coloca aí como em baixa é o fato de estar montando uma nova equipe, é um novo treinador, muitas contratações. Então, isso que eu ia falar. Perdeu jogadores importantes. Mas a gente também não pode esquecer que a Ponte, ela é o elenco, ela, na verdade, ela é um time. O Hélio até fala isso. A gente tem ali uma base, tem os garotos e tal, mas assim, quando precisa mudar, e quer ver um exemplo... Mantém-se o esquema, né? Mantém-se o esquema, mas assim, por exemplo, pega o Novo Horizontino. Pô, saía lá o Rômulo. Pô, Marlon banco, cara. Não, o elenco do Novo Horizontino é melhor que o da Ponte. Então, assim, na minha opinião, se a Ponte... por enquanto a Ponte não anunciou ninguém. Tem alguns nomes que o Heitor já disse ontem. A gente tá vendo outras possibilidades também. Mas assim, eu tô pegando o elenco da A2. Novo Horizontino... Incógnita. O elenco do Novo Horizontino aguenta uma Série B. Mas aí você usou o exemplo errado, né? O Rodolfo não jogou as finais. Rodolfo. Aliás, o Roberto só jogou a segunda final, né? O Ronaldo do Novo Horizontino também é um belo jogador. Né? Belo jogador. O negócio dele é quando a bola para. Porque ele para no Kaique. Isso! Tem gol. Tem gol, hein, Fábio Chá? Santiago Bernabéu é gol do Real Madrid. Raul que fez, quer ver? Não foi. Trezeguet. Solari. Benzema faz 1-0 para o Real Madrid contra o Chelsea. Benzema também fede gol, hein? Pelo amor de Deus. O duro é que se colocar ele lá no meu time da Vila Belmiro, não vai fazer um gol, velho. Só não vai fazer um gol. Acredita. Pra mim, isso aí tá claro, que torce pro Verdão. Palmeirense. Tá louco, pelo amor de Deus. Não tem repórter CBN? Que beleza. Vamos seguir então aqui. Ô, Lupe, fala do Lionel Regis. Não tem repórter CBN? Ué, o que aconteceu lá então? Coletivo. Coletivo do Regis, que foi apresentado hoje. Derrubou toda a rede. Derrubou a rede CBN. Pra gente ouvir Lionel Regis, camisa 78. Aliás, tem uma promoção com o marketing. Parabéns pro marketing do Guarani. São 78 camisas. A R$78. Não. Que estão à venda com o autógrafo do Regis. Então, quem quer adquirir já, tem que correr. Tirar foto ainda não. Mas quem sabe um dia. Então, o Regis foi apresentado hoje, chega como a principal expectativa e separamos um trecho da entrevista coletiva, principalmente o Regis falando e destacando sobre o seu retorno ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeiramente, é um prazer enorme estar vestindo essa camisa novamente. Agradecer a confiança do Ricardo, que vem falando comigo diretamente, o próprio presidente Pastana, né, o carinho da torcida. Isso me deixa muito feliz, né, de estar voltando para um lugar onde eu fui muito feliz e espero dar continuidade, né, nesse trabalho, junto com meus companheiros. Chego para somar, né, a gente sabe que vai ser um ano bem competitivo e depende só da gente para fazer um grande trabalho.
todo mundo no mesmo barco, na mesma linha, trabalhando para que a gente possa corresponder às expectativas. E quanto à negociação, igual você disse, cara, eu nunca deixei de falar o meu desejo de voltar. Isso daí foi sempre claro. Minha família, as pessoas mais importantes sabem, né? A gente fica chateado da forma que foi conduzida a negociação pela parte do Curitiba, né? As pessoas sabem. Mas estou feliz de ser passado. Agora é um novo momento, é um novo clube, um clube onde eu quero me doar o máximo aí para estar correspondendo às expectativas, igual eu disse, e buscar as vitórias que eu tenho certeza aí que a gente vai ser muito feliz. Não, pode brincar aí de careca, porque eu não tenho o que esconder, né? Nós é careca mesmo, mas eu até peguei no pé do nosso assessor ali para ele vai me pagar um almoço, né, dessa zoação aí. Mas levar na esportiva, isso faz parte, né? O importante é que eu estou aqui, estou muito feliz e motivado para fazer um grande trabalho. Aí o Regis falando então dessa questão de careca também, de apelido. Vamos só no Regis mesmo, né? Que fez uma bela campanha em 2021, não só com gols, mas principalmente com assistências. Foi para o Curitiba, também teve um volume de jogos interessante o ano passado, só que em 2023 foram apenas 7 jogos. Está um mês sem jogar, mas já está à disposição aí do técnico Bruno Pivetti, aguardando apenas a regularização que ainda não foi feita no bid da CBF. E aí? O desejo de voltar foi manifestado, as coisas aconteceram, chegou o jogador que faltava ao Guarani, Carlão? Olha, o Regis, ele é um jogador de muita qualidade que falta em boa parte das equipes, né? É um cara que deixou uma marca legal aqui no Guarani, por pouco não conquistou acesso em 2021, foi uma referência técnica, vai ajudar demais o time. Um time com um cara como o Regis, ele cresce, ele ganha em personalidade. Agora, resta saber o encaixe dessa equipe, né? Que ele já tem a qualidade, né? Ele já tem o cabeça pensante, ele já tem o cérebro do time. Agora resta saber esse encaixe, como que o Bruno Pivetti vai dar. Mas tendo um cara da qualidade, da categoria, até a identificação que o Regis tem, é um passo muito importante para o sucesso. Para abastecer bastante o Bruno Mendes. Ele é bom jogador, né? Bom jogador. E um parente, Campinas vai ficar boa de maestros em campo, desfilando pelos gramados, né? Elvis pela Ponte e Regis pela Guarani. Duelo de camisas 10. Não especificamente. E camisas 10 que hoje, olha só, hoje você não encontra, né? Sim. Dificilmente, nós não temos mais esse tipo de jogador, organizador, tipo pensador. o Rodrigo Tabata, né? Falta Tabata. Falta mesmo, concordo com você. Gostou do Regis ou Heitor Esmeriz? Muito, muito bom nome. Principal movimentação do Guarani no mercado até agora para a disputa da Série B. Ele chega com essa ótima impressão deixada em 2021. Uma torcida do Guarani espera que ele consiga repetir as boas atuações. É um jogador que sobe um pouco o nível do elenco do Guarani para a Série B. Não é o jogador que faltava, porque eu ainda acho que faltam outros jogadores para repor peças importantes que saíram, caso do Jamerson e até do Castan na zaga, né? Mas sem dúvida nenhuma é um jogador que agrega muita qualidade ao Guarani para a disputa da Série B do Brasileiro. E entre Messi, Careca e Lionel Regis, eu fico com o Lionel Regis. Eu acho o Lionel Regis melhor. O encaixe foi melhor. Não pode ser só o Regis? O ideal seria, né? O Fábio Chaves foi cirúrgico agora. O ideal seria. Deu no meio, tipo, não pode ser só Regis, não é o nome do cara, pô. É que nem aquela história do Leonédino, Pelédino. Nossa. Lembra? Nossa, o Edno teve uma... Pelo amor de Deus. Ele jogou na Ponte, né? Aí na Ponte foi mal. Tomou um chapéu do Neymar. Lembram? Não, esse foi o Nunes. Esse foi o Nunes, do Santo André. O Nunes ficou bravo. Os dois também dá pra confundir, né? Dá. De longe, Nossa, assim. o Nunes ficou bravo aquele dia. Ficou, pelo amor de Deus. Tem áudio do ouvinte? Vocês estão de brincadeira, hein? José Carlos Jardim Garcia. Que falar com o Novo Horizontino é superior à Ponte, que a Ponte é uma incógnita. Pô, pelo amor de Deus. Quem fez mais gol? Quem tomou menos gol? Quantos atletas da Ponte teve na competição que foi premiado? Defesa menos vazada. Jogou no final com 2 jogadores com problema. Foi substituído na final praticamente o meio campo inteiro. Paciência, gente. Vamos analisar o futebol, pô.
Não, mas Espera um pouquinho. Outra coisa. Quem vocês tirariam do time da Ponte Preta para trazer um reforço? De 1 a 11, quem que vocês tirariam para tirar para trazer um reforço, um jogador melhor da posição? Eu gosto disso. Obrigado. Um abraço e bom trabalho pra você. Eu vou responder a pergunta Não, ele foi gente boa ainda no fim. Foi gente boa. Mas Série B é uma coisa. Aí, pronto, vamos analisar o futebol. O futebol de Série A2 é uma coisa. Série B você vai pegar um Ceará, velho. Esporte. Você vai pegar um Esporte. Você vai pegar um Atlético Goianiense. Nós estamos falando de investimentos. Sim. Série A2, a Ponte enfrentou time aí que tinha 200 pau de folha por mês. E aí? Quer saber do comercial? 130 mil. Aí, ó, comercial com 130 mil jogou as quartas de final diante da Ponte Preta. Nós estamos falando de Série A2. O torcedor. Aí o Sport Ceará chega com folha de 1 milhão, velho. O torcedor. 2 milhões. Mas... O Atlético Goianiense com folha gigantesca querendo subir. É isso que nós estamos falando. O torcedor. Não podemos esquecer essas coisas. O torcedor. Deu o microfone. Caramba, aqui, cara. Deixa eu fazer um negócio. Calma, Meu cara. Deus. Pode esquecer do Juventude e do Nenê também. Ali, ó. Aliás, você conhece o pai do seu Nenecha? Gente boa ele. Gente boa. Aliás, não tem a ver, né? Te apresento com Juventude, depois, né? Ó, o torcedor, ele é apaixonado. Ele tem todo o direito de discordar, ele analisa os números realmente são frios. Agora, estamos falando de elenco. Enquanto a Ponte tinha Guipira para entrar no lugar do Pablo Diego, o técnico do Novo Horizontino, ele tinha o Marlon. O Marlon é nível, não vou falar nível Elvis, mas é um jogador que se equipara a Regis, é jogador que estava no Fortaleza, no Ceará há pouco tempo, jogando muito. O Novo Horizontino não colocou o Rodolfo. O Novo Horizontino não pôde contar com o volante, o reserva do volante titular era Ricardinho, que jogou muito aqui no Guarani. Então o elenco do Novo Horizontino é um elenco mais recheado, com mais opções. O Carlão, quer um outro nome? Opa! Do Novo Horizontino? Sim. Douglas Baggio. Douglas Baggio não jogou, daria um trabalho infernal para a defesa da Ponte. Então é um elenco mais abastado. O torcedor fica bravo e tal, mas a verdade é essa. Outra coisa, a Ponte ela não ganhou um jogo do Novo Horizontino. E tem que lembrar que é um campeonato de 38 rodadas. Ela jogou 3, ninguém tá tirando o mérito da Ponte. Ela foi o melhor time da A2, isso é inegável. Agora, nos confrontos com o Novo Horizontino, ela perdeu um que ela foi com o Cascudão, e ela empatou 2. Né? Então, quer dizer, eu respeito o torcedor, tem todo o direito de ficar bravo, mas elenco, não tô falando do Kaique ao ponto esquerda, não tô falando do Jorge ao ponto esquerda, mas elenco, o técnico do Novo Horizontino, Eduardinho Batista, tem muito mais opções do que o Hélio dos Anjos. Ó, nós estamos tomando um monte de paulada aqui no WhatsApp por conta de vocês aí, ó. Aí, ó, tá vendo? 11 horas não, 4 horas e 37 minutos. Estradas, por favor. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, desculpa pelo atraso hoje, mas a galera empolgou aqui na discussão, viu? Aliás, por falar em atraso, devido à movimentação nas estradas, o Campineiro vai se atrasar hoje ou não, hein? Boa tarde. Beliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu tô acompanhando a discussão também, gostei do gancho que você fez agora. Trago informações aí da Campinas Montemor, que tem movimentação intensa para quem vai em direção de Hortolândia, saindo de Campinas, principalmente ali no acesso pela Alix da Cunha e também já na chegada para a Emancipação. Ainda não tem ponto de parada, mas a movimentação já é bastante intensa, então atenção aí na Campinas Montemor. E eu faço um outro alerta também para o nosso ouvinte que segue na Bandeirantes. Tem uma sinalização de problemas com o veículo na pista sentido interior, logo depois da passagem pela Rui Rodrigues. A gente está em contato com a Polícia Rodoviária para saber o que acontece ali no trecho. De qualquer modo, siga aí com a atenção e vale a gente destacar que na rodovia Anhanguera também já tem trânsito intenso na pista sentido interior aqui em Campinas, acesso para John Boy Dunlop. Eliel. Obrigado, Mário. Daqui a pouco você volta. Gostei do corte de cabelo, hein? Muito bom. Alá Antônio Lupe. É isso aí. Tá feliz, o Mário Santista. Ah, sorridente, olha lá. Abria esse sorriso fazia um tempo. O que esse Santos não faz, Bastante tempo, né, Lupe? Mas se juntar um time nós aqui, nós ganhamos o Botafogo fácil, hein? Não fala aí. Que isso. Obrigado, Mário. Já você volta no ponto final.
Assine Sky com Disney Plus mais Star Plus a partir de R$ 39,90 mensais nos 6 primeiros meses. Ligue agora 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. O trânsito escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. 4h40. Rafael Pio, boa tarde, Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. O mercado continua aquecido no voleibol brasileiro e, claro, a reformulação no vôlei Renata continua para a temporada 2023-2024. Mais 2 nomes foram anunciados. Alan Patrick, jogador de 28 anos, ele estava no Blumenau desde 2021. Só lembrando que o vôlei campineiro perde 2 jogadores da posição, o argentino Nicolas Lazo e também o João Frank, jogador que vai vestir a camisa do São José na próxima temporada. A outra novidade, o levantador João Maurício, jogador de 22 anos de idade, estava no Montes Claros. Levantador ainda jovem, mas que vem para Campinas para ser reserva de Demian Gonzalez. Ele vai ocupar a vaga deixada por Everaldo, jogador experiente, que também deixará o projeto campineiro. Eliel. Olha só, tá uma debandada nesse time do vôlei Renata, do vôlei Campinas aí. Vamos ficar de olho nisso, hein, Rafael? Eu tô me preocupando. Já perdemos o Roque e mais um lá pro time de São José. Agora mais outro aí saindo também. E quem chega? Até agora só o Maurício Borges, né? É o único que veio. 4h41. A Unimed Campinas tem um convite para você. Mude um hábito. Domingo, 16 de abril, a partir das 8 horas, no CIS Guanabara, um evento gratuito, repleto de atividades para colocar o seu corpo em movimento e promover uma vida com mais saúde e bem-estar. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar o seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Ovos Satoshi grandes com 20, 13,90. Melancia ou limão Tahiti, 1,99 o quilo. Óleo de soja Vitalive 900 ml, 5,99. Cerveja Spaten em lata 269 ml, 2,99. Ofertas válidas de 11 a 12 de abril. Good Bom, para nós te fazer sorrir, é super simples. Beba com moderação. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Os juros estão nas alturas? Então não espere mais e aproveite o Festival do Juro Zero na rede Chevrolet. Só nessa semana você compra Onix aspirado, Tracker Premier ou S10 LTZ com juro zero em até 24 meses. Quer uma Equinox? Tem juro zero para ela também. É isso mesmo que você ouviu. Juro zero em até 24 meses para pagar o seu Chevrolet novo. Mas corra, hein? Que é por pouco tempo. Consulte também condições para CNPJ e produtor rural. No trânsito, escolha a vida. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br ou o QR Code na tela para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
4 horas e 44 minutos de volta com o nosso tá bravo, hein? Arena CBN. Quem tá bravo, Lupe? O do Jardim Garcia, o José Carlos Degresse, falou que não tá bravo, mas ele pediu pra gente analisar de forma fria. Dá uma segurada, ele falou. Não, ele gosta do programa, mas então, analise de forma fria. Ó, o ouvinte mandando aqui, ó. Vai. Valdeir de Campinas. Vai. Sou Ponte Pretano e vocês estão certos ao Isso. dizerem o que os treinadores tinham à sua disposição. Lógico. Foi aqui o ouvinte. Ó, boa tarde. E o Novo Horizontino teve mais dificuldades que a Ponte no campeonato inteiro. A Ponte só perdeu uma, aliás, para o mesmo. Apesar do Novo Horizontino ter vencido a Ponte, o Novo Horizontino teve 4 derrotas no campeonato. Ou seja, mas deixa eu só destacar um negócio. O time da rápido. Ponte é melhor. Eu acho que o pessoal não tá entendendo. O time da Ponte é melhor. Os 11. Agora, o elenco, por exemplo, tá o Eduardo Batista olhando para o banco e tá o Hélio dos Anjos olhando para o banco. O Eduardo Batista, ele tem mais opções de mudar um jogo que o Hélio dos Anjos. E o que a gente tá querendo dizer... O Hélio colocou o Guipira no lugar do Série Fábio A2 Diego. foram quantos jogos? 10 jogos? 12 jogos a primeira 15 fase? jogos, né? Não, pra ela chegar já a se classificar. Porque ela conseguiu se classificar bem antes. Aí depois ela ficou mesclando o time. Foi pra Novo Horizonte com o time mesclado, tomou uma piaba. O Novo Horizonte mesclou contra o Noroeste, tomou 3-0 também, não foi? Então, assim... Mas a Série B, Série B não dá pra mesclar time, velho. É isso que nós estamos dizendo. Você cai igual uma âncora mesmo. E aí quando você olha um elenco do Novo Horizontino para 38 rodadas, é onde você coloca que o time chega forte. E a Ponte uma incógnita, porque apesar de ter um time bom, o elenco deixa a desejar. E por que na minha opinião, o Guarani também é uma incógnita? Por quê? Eu tô falando, o Guarani também é uma incógnita, porque houve uma reformulação de Campeonato Paulista para a Série B. Houve uma troca de comando. Então, para mim, na minha opinião, os dois são incógnitas. E a gente tá pegando aqui um cenário muito, muito pequeno para uma Série B. Ponte Novo Horizontino. Tem Wagner Love no esporte. Teve um ouvinte que falou que a Série B é uma incógnita porque não tem... Cara, o Ceará tem Juventude, tem o Criciúma. Tá O Criciúma bateu 17 mil sócios. Campeão, não foi? Criciúma em cima do Brusque? Foi. 17 mil sócios? 17 mil se cada um paga 10, tem 170 pau só aí, velho. Você contrata um jogador bom nível Série B. Um Ricardo Bueno. O Regis eu queria ter o Ricardo Bueno tá no meu ganhando time. 170 mil no Guarani. Aqui, ó, o Alisson, o meu amigo aqui, mandou aqui, ó. Mandou mensagem. A Ponte teve o transfer ban. Você vai lendo mensagem de amigo? Ele manda pra mim no pessoal. Realmente, a Ponte teve o transfer ban, mas o transfer ban ajudou a Ponte, porque o Novo Horizontino contratou o César Martins. Fez besteira no primeiro jogo e errou o pênalti no segundo. Mas brincadeira à parte, ele falou mas que... a Ponte ia contratar o Coutinho, né? Felipe Coutinho? Douglas Coutinho. Esse poderia ajudar. Aí ele falou que assim, que a Ponte, no 1-1 com qualquer outro time, a Ponte fica entre os 7 melhores da Série B. Incógnita. Não sei. Eu também não sei. Tem gol, Léo. Tem gol onde? Tem gol lá em Bebedouro. San Siro. San Siro fica na Itália. Exatamente. Giuseppe Meazza. É o mesmo. Ah, que bom. Já, tô com uma vontade de ir lá, hein, velho. De novo, é muito bom. É porque lá tá sempre nublado, né? Eu tô com uma vontade de ir lá de novo, cara. Muito bom. É muito bom. Gol é do Milan, Benacer. Como? Benacer. Mas não saiu aqui ainda. O Milan 1-0 contra o Napoli, duelo italiano pelas quartas de final da Champions League. Agora Milan 1, Napoli 0, em andamento também, Real Madrid 1, Chelsea 0, lá no Santiago Bernabéu. Muito bom. Obrigado, Fábio Scheibe. Os caras estão criticando o Heitor aqui de maneira muito pesada. Eu não vou colocar tudo no ar, porque o Heitor não ouviu Ele não merece essas coisas. Entendeu? O ouvinte chamou o Heitor aqui de frouxo bananão. Aí eu não entendi. Aí já é demais. Ele não merece esse tipo de humilhação assim, não. Ó, o outro chamou ele aqui. Não vou falar, não. Vitor Pereira no São Paulo. O que acham? Boa! Concordo. Boa! É isso aí. Boa, não, o São Paulo já se acabou sozinho. Não precisa, não. Não. Boa tarde, sou santista, mas ajudar os irmãos são paulinos. Não entendi. O Odair Helman no tricolor. Pra ontem. Daniel de Souza. Também. Tem que dar. Eu acho que de vez em quando ele azeda a maionese, mas tirando isso, Odair Helman,
Até que vai bem. Quando você tem que explicar a piada é porque não foi boa. Mas porque o Carlão ficou olhando pra mim com cara de que não entendeu, então tem que explicar, ué. O outro ouvinte aqui, ó, lembrou, Vinícius Eutrópio tá no mercado. Vinícius Eutrópio. Faz tempo que ele tá no mercado, né? Ponte Guarani, tá lá em Araras, tá tranquilo. Ó o ouvinte aqui, ó, Heitor, como diria o Caio Ribeiro, você é um bobão. Não pode falar assim do Heitor. Eu gostei da explicação assim, é só do deixar Heitor. claro que é uma questão de como os times chegam pra Série B. Exatamente. Né? Não como vai ser a competição de cada um, onde cada um vai brigar. É o cenário levando em conta esses primeiros meses, assim, e tomando uma projeção inicial da Série B. É óbvio que o torcedor já vai printar, tudo, se lá na frente a Ponte subiu, o Novo Horizontino não, eles vão lembrar disso, mas a partir do momento em que a bola começa a rolar, né, a gente sabe como funciona o futebol. Mas, cara, eu acho tão claro isso. O torcedor tá entusiasmado por tudo que aconteceu com a Ponte e tal. E o do Guarani também, em virtude da chegada do Regis. Mas é tão claro quando você fala de time e elenco. Por exemplo, você pega... O Flamengo tá passando por um momento conturbado, mas qual elenco que é melhor? Palmeiras ou Flamengo, Fábio Scheib? Flamengo. O Palmeiras perdeu o Piquerez, o substituto do Piquerez é o Vanderlan. Bom menino, mas é da base ainda. O Flamengo perde Felipe Luiz, ele tem o Ayrton Lucas. Poxa, então tem opções melhores. O Novo Horizontino é a mesma coisa. Independente de se ter ficado com o vice ou não, o elenco do Novo Horizontino, ele é mais forte que o da Ponte e que o do Guarani também. E é aquela coisa que você coloca muito bem, Carlão, porque, por exemplo, se a gente compara quem chega forte pro coisa, quem tem o melhor elenco, o Flamengo. Melhor time. Palmeiras, poxa. Entendeu? Lógico. É isso que a gente tá querendo dizer. O Palmeiras não tem Veiga, não tem... Aí, tá vendo? O Fabinho vai substituir o Veiga no meio campo. Mas o estilo do jogo... Flamengo... O Flamengo perde um volante, ele tem o Vidal pra substituir. Agora, isso não quer dizer que o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. Tanto é que não consegue ganhar, porque o time do Palmeiras é mais forte, mais competitivo. Né? E também não dá pra prever como o Flamengo vai ser no Brasileirão, com essa troca de técnico, a janela fechando agora dia 20 e o Flamengo sem treinador. Então, assim, são N situações que são levadas em conta na hora de fazer uma avaliação dessa, né? Quem vai enfrentar dificuldade, na visão de vocês? O Palmeiras contra o Tombense ou o Corinthians contra o Remo? Corinthians. Jogar no Mangueirão. Eu acho que nenhum dos dois. Por que, Heitor? O Heitor, você já tá causando demais. Heitor tá gostando o ouvinte mandou aqui, o Carlão, para de lacrar. Eita! Até você tomou uma invertida aqui, cara. Lacrar é boa, hein? Gostei. Mas diz aí, Heitor, por que nenhum dos dois? Pelo nível pela diferença de nível entre os times. Eu acho que o Palmeiras, ele tem totais condições de se impor contra o Tombense, e pra mim o Corinthians é mais time que o Remo também. O Palmeiras tomba hoje, Fábio Scheib? Eu acho que é um jogo... O Bolacha Delira. Quase caiu da cadeira. É um jogo bem... tranquilo entre aspas, assim também, né? Hoje em dia não dá pra analisar um jogo tranquilo, mas as condições do Palmeiras pra ganhar esse jogo são grandes. Abrir uma boa vantagem nesse primeiro jogo, ganhar do Tombense, que tem Marcelo Chamusca como treinador. Nossa, lembro, hein? Vai estrear Egídio hoje. Qual que era o outro? Péricles. Péricles tá na Ásia. É da mesma família? Irmãos. São irmãos. Mas o Palmeiras tem tudo pra ganhar hoje, sim. Consolidar essa classificação da Copa do Brasil. Mas e o Corinthians? Você não fala do Corinthians. O Corinthians tem acho que é pedreira jogar no Mangueirão lá, a torcida muito fanática do Remo. Mas em comparação no papel mesmo, o time do Corinthians é bem melhor. Fazendo esse jogo primeiro lá em Belém, um empate até, né? Em Belém. Então é bom pra decidir. Decidir na Arena Itaquera, o Corinthians tem tudo pra classificar. Você já fez jogo lá em Belém, Lupe? Já fiz uma vez. Mas agora o Mangueirão tá bonito, né? Você fez naquele velho Mangueirão? Eu fiz no antigo. Agora o Mangueirão tá robusto. Tá robusto, tá revitalizado. Aliás, hoje é 95 anos da estação primeira. As cadeiras do Mangueirão têm as cores da bandeira do estado do Pará. Ou seja, branco e vermelho. Isso, aí a estrela também. Então, eu fui no antigo. Essa bandeira é bonita, né? Bonita. Que tá escrito nego, né? Não, essa é a da Paraíba. Ah, não é essa? Ele bateu a aula lá. Nossa senhora. Faltou em todas. É da Paraíba. E o Mangueirão, eu fui lá no antigo, fui fazer um jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Remo do Piauí. Não. Cara, você tá atrapalhando, cara. Série C do Brasileirão? Série D. Nossa. Quarta, semifinal. No ano da campanha da Pet, né? Foi. Aí fez a final contra o River.
Do Piauí. Aliás, uma das coisas que a federação já fez muitas boas ideias, mas essa da garrafa PET, lembra? Lembro. Isso, você entregava quantas garrafas? 2 Duas garrafas PET vazias. Mas se você chegava lá com aquela do suquinho pequenininho, você pegava 6 ingressos. Eles iam entregando a rodo. Mas enfim. Depois a gente fala o placar. O Inter ganhou ontem na Copa do Brasil? 2x1. 2x1. Virada, né? Mas o Mano não gostou, jogou mal. Ele falou que o time não jogou mano a mano, né? E deu uma cutucada no... Sobrou até pro Cudê, que era ex-treinador do Internacional. Sobrou pro Cudê. Sobrou pro Cudê. Ai, Fábio Chave, vai devagar. Quer dizer que o Mano deu uma cutucada no Cudê. Vai devagar, Fábio Chave, pelo amor de Deus. Ainda mais que os caras são os reis do trocadilho. André Berenguel deve estar caído lá na redação. Curitiba e Esporte. Hoje, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Ipiranga e Botafogo. Jogo bom. Porque o Botafogo do Rio vai ser surpreendido pelo Ipiranga, hein? Vai na minha. O Braulio apitou um jogo. O Braulio do Botafogo. Ele apitou um jogo ontem. Foi o jogo do Santos. Foi o do Santos. O Braulio apitou o jogo do Santos. Já tá rolando Nova Iguaçu e América Mineiro, 0x0 agora, 27 minutos do primeiro tempo. Primeiro jogo desta quarta-feira da Copa do Brasil, hein? Fluminense e Paysandu, jogo hoje também. Bom porque o Fluminense tá jogando muito, né, velho? Nossa, que atropelo. O Fluminense tá jogando demais, velho. Eu sou muito fã do futebol do Fluminense pelo Cano. Muito bom, Herman Cano. Não faz gol. Hoje tem também CRB e Atlético Paranaense, lá no Rei Pelé. E o Palmeiras contra o Tombense são os jogos de hoje da terceira fase da Copa do Brasil. Quem avançar ganha quanto, hein, Heitor? Nossa. Acho que é 3 milhões, né? Eu teria que buscar a tabela agora, não lembro de cabeça, não. 3 milhões e 300 mil. Aê! Que isso, hein? É uma enciclopédia ambulante. Hoje não vai ter meu quadro? Quanto que vai entrar pro verde, né? Nossa, hoje não vai ter meu quadro? Claro que vai, a gente tá segurando até o fim, só pra ver se não ganha. Mas vamos lá, abre o sarcófago aí, vambora. Está aberto o sarcófago, Lupe. 12 de abril. 12 de abril de interrogação. Vamos viajar? É Ponte Preta hoje. Vamos viajar? Será um prazer. Você está com seu passaporte em dia? Não. Internacional? Imagina. Não, vamos para a Colômbia. Internacional. Mais ou menos, né? Se com o RG você entra lá. Faz parte do Mercosul ou não? Colômbia? Não. Vocês são tudo ruim de geografia e geopolítica, hein? Amistoso. Estádio General Francisco de Paula, Santander. O Guarani entrou em campo para enfrentar o Deportivo Cúcuta. O Bolacha tem que participar aqui, pô. O Bolacha tem que participar aqui. O Guarani tinha Osvaldo. E o Deportivo Cúcuta tinha o Nino. Ninho? Osvaldo. Em que ano foi isso, Heitor? Osvaldo Catiguá, será? Heitor Esmeri. Vamos lá. Aonde? Osvaldo Guarani tinha? Isso. Eu vou lá pra década 60. Não sei não, hein? Lembrando que ele pode ter um nome composto. Mas eu só falo o primeiro nome. Olha o tempo, Claro, olha lá. O Bolacha tá chamando atenção. Década de 60, então, 1965. 65, Carlão. Eu vou de 67. 1967. Scheibe. Aguenta aí. 1964. 64. Eliel. Faltou só 66. Isso. O Heitor foi 65. 66. Mas é dessa Ele põe o época Heitor antes, a gente já vai no embalo. Faz a base. Então vamos lá. Temos um vencedor, hein? Perdi hoje, hein? Quem? Heitor Esmeriz é o vencedor? Sim. Não! Carlão de Freitas é o vencedor? Sim. Carlão ganha. Não! Eliel é o vencedor? Eu acertei no susto? Não, parabéns, Fábio Xavier. E nem teve o opa! Cara, pra fechar. Nem teve o opa. Ligeiro. Recebido. Verdadeiro aqui. Nossa. E amanhã, 13 de abril, é dia do beijo, viu, Lupe? Mas amanhã nós vamos beijar muito aqui nesse programa, então. Ô, Carlão de Freitas, Palmeiras ganha hoje? Palmeiras vence. Corinthians. Também. Scheibe. Ambos. E aí, Lupe? Todo mundo ganha. Heitor Esmeriz. Os dois vencem. Então tá bom.
Obrigado, viu, gente? Valeu. Tamo junto, precisando só chamar, viu? Ah, pode deixar que eu vou chamar vocês amanhã, então. Ouvintes, desculpa, mas estamos aí. Vamos lá, gente. Vem chegando o ponto final. Valeu. Obrigado pela sua audiência. À noite tem futebol aqui na CBN. Tem o jogo do Palmeiras, o jogo do Corinthians também. A gente se vê amanhã. Tchau, vamos. Repórter CBN.